Olá, todas e todos aqui da TV 247. Estamos aqui em mais um Estação Sabiá. Eu sou Regina Zappa e tenho o prazer de estar aqui hoje novamente. A gente já fez uma entrevista com ele maravilhosa, que é o David Domênico, cantor, compositor da Mangueira, um dos autores daquele samba que todos conhecemos, maravilhoso, aquele de 2019, Histórias para Ninar Gente Grande, da Mangueira. O Domênico também é funcionário dos Correios e vamos falar sobre isso também. Vamos falar sobre várias coisas, sobre os acontecimentos, mas primeiro eu queria dar boa tarde para você, Domênico, e quero saber como é que você está passando essa quarentena, se está tudo bem com você, tudo certinho, como é que vão as coisas? Tudo bem aí? Tudo caminhando, né, Regina? Prazer mais uma vez estar aqui com você. Mais uma vez a gente está tendo esse papo aqui, esse programa, um programa que muito importante para a gente, porque fala de cultura, fala de política, toca em assuntos que são extremamente relevantes, sobretudo num momento como esse. E um programa também que traz um alento para a gente, nesse momento de distanciamento. Apesar de nós não podermos estar juntos, né, como da última vez, Mas estamos aqui estamos. firmes. De alguma maneira, sim. Virtualmente, é o que é possível agora. E graças a Deus, né? Porque com tantas coisas acontecendo, tantas pessoas que estão partindo, a gente está vivo, sobretudo com esse pandemônio institucional que vivemos no Brasil. Eu acho que é algo que a gente tem que comemorar, sim. É isso, a gente tá vivendo essas duas tragédias, né? Quer dizer, essa tragédia sanitária do coronavírus, que já tem mais de 10 mil mortes no Brasil, que o Brasil daqui a pouco está sendo o epicentro desse coronavírus, o que é uma grande tragédia para a gente, para o povo brasileiro todo, e a gente está vivendo também uma tragédia, como você disse, institucional, política, social, econômica, com um desgoverno, uma falta de liderança para conduzir a gente através, né, dessa crise. Mas, enfim, como você disse, estamos sobrevivendo. Queria saber, e você falou de cultura também, Domênico, e agora, recentemente, já que esse assunto é mais recente, a gente viu aquela entrevista da secretária de Cultura, Regina Duarte, e que causou assim, muita repercussão no meio artístico, mas também em todos os meios. O que você achou disso? Como é que você está vendo a situação da cultura nesse momento, sob esse governo e dentro desse contexto do coronavírus, onde os artistas só podem se manifestar por aqui, pela via digital? Então, é muito difícil o momento que a gente vive. A gente vive um momento na história da humanidade difícil, porque é um momento ímpar, é um momento inédito nas nossas vidas, é uma epidemia que atinge o mundo inteiro. Eu acho que na história da humanidade não aconteceu uma epidemia que atingiu todo o mundo, todos os países do mundo. Então, é a primeira vez que acontece isso, então isso é muito triste, isso independe do Brasil, depende da situação que o Brasil vive. É uma coisa que vem acontecendo da Ásia, tomando conta pela Europa, chegando na América e na África, enfim. É uma coisa até difícil de se entender, até difícil de mensurar o tamanho disso. Daqui a milênios vão estar contando a história da epidemia do Covid-19. E existe um problema que a gente vem vivendo desde 2018 no Brasil, que é um problema institucional, né? Que também é difícil de explicar esse fenômeno. O fenômeno de um político de 30 anos que se elege presidente da República sem nenhuma proposta construtiva para o povo, baseado em fake news e baseado em mentiras, em todo tipo de pensamento sádico, conseguiu ser presidente da República e a gente está sofrendo as consequências disso, né? Nesse momento de coronavírus, nesse momento de pandemia, é ainda pior, né? E eu acho que tudo que acontece vindo desse governo acaba se tornando o reflexo daquilo que ele representa, né, de fato. Regina Duarte, Regina Casé, pelo amor de Deus, não estou confundindo, foi um erro, lapsus. A Regina Duarte ela tem um histórico
político, né? Um histórico já bem controverso, bem complicado. Então não é nenhuma surpresa os pensamentos que ela tem. Filha de militar, vive pensando em militar. Então a gente sabe que ela tem alguns pensamentos tristes. Não se discute o talento, para mim é uma das grandes atrizes, um dos grandes ícones da dramaturgia brasileira. Não estou aqui para discutir o talento da Regina, mas me assusta a falta de sanidade dela num momento como esse, uma artista tão renomada, uma artista tão relevante para a cultura brasileira, o descaso dela com a cultura. Eu não falo nem porque a grande questão é que nós hoje vivemos um problema no Brasil em que não se discute mais política. Nós não estamos discutindo ideologia, não estamos discutindo política, não estamos discutindo pensamentos, não estamos discutindo desenvolvimento, formas de desenvolver o nosso país, a nossa sociedade, o nosso povo. Nós estamos vivendo num processo alienatório total, em que vivemos um fla-flu de pró-Bolsonaro contra Bolsonaro. É uma coisa absurda e que nenhum tipo de pensamento lógico, sobretudo da parte de lá, ele é plausível. Qualquer coisa é justificada, qualquer coisa é defendida pelas pessoas que apoiam o Bolsonaro, pelos seus pares, né? Eu não consigo psiquicamente entender o que de fato acontece, mas lendo um pouco sobre isso, foi feito um estudo, eu vi o professor da USP, Alisson Mascaro, falando, e ele disse que não importa a qualidade do argumento que se usa, mas a quantidade de meios que você faz com que esse argumento chegue até as pessoas. Então, por esse motivo, o Bolsonaro consegue ser eleito pelo fake news e todas as mentiras que são contadas, controladas por esses meios, o chamado gabinete do ódio, né, que é o gabinete das fake news, ele consegue implantar na cabeça de muitas pessoas esse sentimento de defesa do indefensável, como, por exemplo, a questão das mortes, a economia sobre a saúde, o sucateamento, a criminalização da cultura no Brasil. Existe um processo que já vem de um tempo para cá, de criminalização da cultura do Brasil, desde o tempo que se começava a discutir a questão da Lei do Rouanet. Né? Quando começava a falar que a Lei Rouanet era para ajudar os artistas que apoiavam o governo. Enfim, é um reflexo muito triste. Essa entrevista da Regina, ela reflete exatamente o que é esse governo, ela reflete exatamente a condição em que vive a cultura, nas mãos de quem os planos e projetos da cultura estão. E é muito difícil a gente entender isso, mas, aliás, a gente aceitar isso, a gente consegue ter um entendimento, mas é difícil para a gente aceitar, mas a gente vai ter que superar isso de alguma maneira. Você é funcionário dos Correios, mas você, como compositor e pessoa da cultura, você deve conviver com muitos compositores, cantores, muitas pessoas dessa área. E o que você está achando em relação ao que eles estão pensando? Porque a gente fica um pouco na nossa bolha, né? A gente que critica esse governo, que fica exigindo que a cultura seja bem tratada e tal, a gente acaba falando para os nossos pares. Não sei se você convive com pessoas que pensam um pouco diferente, que apoiavam esse governo. Não, o que eu queria saber é se você acha que está havendo uma mudança na visão dessas pessoas, mesmo aquelas que recebem essas fake news, mas elas estão vendo fatos. Por exemplo, a saída do ministro da Justiça, o Moro. Muita gente que apoiava o governo, por causa dele, já está deixando de apoiar. Você tem visto algum tipo de mudança que possa dar um alento para a gente de que as pessoas estão percebendo o que está acontecendo de verdade? Então, Regina, eu acho assim, uma opinião pessoal minha, eu acho que as mudanças de fato no Brasil só vão acontecer quando o povo estiver empoderado e consciente. Eu não acredito na justiça, acho que a justiça ela tem uma função dentro de um processo. Nós temos 193 países no mundo inteiro. Esses 193 países têm um sistema de justiça que defendem o capitalismo, defende o status quo do capitalismo, defendem as características do capitalismo. Você pode ter países extremamente envolvidos com a questão dos direitos humanos, mas que são países capitalistas e que
todo o arcabouço jurídico defende os interesses, de alguma maneira, do capitalismo. E nós vivemos nesse sistema. Então, assim, eu não tenho esperança que não seja o povo empoderado para fazer as transformações de fato. O povo empoderado é povo consciente, com consciência de classe, é povo entendendo o processo da maneira como ele acontece. E isso vem através de uma educação libertadora, que era a filosofia freiriana, uma educação construtivista que, infelizmente, nós não temos no Brasil. Nós temos uma educação propositalmente sucateada. E o reflexo no povo, hoje, ele é um reflexo que ainda é lento, porque as pessoas ainda estão na dúvida sobre o que acontece. Porque existe uma cultura no coração do povo de que eles entendem a democracia de uma forma diferente. Por exemplo, a democracia é representativa, porém participativa. Você elege os seus representantes, participa junto com eles da construção e do fomento à democracia. A democracia é o poder do povo. Porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, no Brasil, existe o jogar a responsabilidade nas costas do outro. Então, assim, o povo ele quer se livrar da responsabilidade, muito disso, porque existe essa cultura. Então, elege e diz, agora ele é o meu rei e ele vai fazer, e ele tem 4 anos para trabalhar, e vamos ver o que vai acontecer, tem que deixar o cara trabalhar, deixa as coisas acontecerem. E isso é muito ruim, porque nós temos o presidente da República que sabe disso, junto ao povo, entende o que está acontecendo e ele se aproveita disso. Então, ao mesmo tempo que o ministro da Economia, o ministro da Saúde diz que o povo tem que ficar em casa, ele vai para o outro lado e diz que não. Então, assim, ele tem 2 vertentes do mesmo assunto dentro do próprio governo, que gera uma esquizofrenia na cabeça das pessoas que não têm essa consciência. Isso gera uma confusão gigantesca. Eu publiquei essa semana uma foto na praia da Barra da Tijuca, que saiu no Jornal Globo, as pessoas jogando vôlei e caminhando na praia, correndo na praia cheia, como se nada tivesse acontecendo, e nós tivemos ontem o recorde de mais de 700 mortes no Brasil. Então, assim, é muito grave o que está acontecendo. Mas eu vejo, de alguma maneira, mesmo que de forma em passos de formiga e sem vontade, como diz o Lu Santos, eu vejo algumas transformações no coração de algumas pessoas que buscam um pouco mais de consciência. Esse assunto, esse estudo que eu digo que existe sobre a questão de não importa o argumento, porém a quantidade de meios de informação, de comunicação que se tem para se passar um argumento, é a prova daqueles que votaram no Lula em 2002, 2006, e votaram na Dilma em 2010, e depois passaram a votar no Bolsonaro. São antagônicos os projetos e as ideias. O projeto ideológico, inclusive, é antagônico. Porém, as pessoas buscam essa informação dessa maneira. A partir de 2012, quando houve a criminalização da esquerda, aquele processo midiático de criminalização da esquerda, o golpe de 2016, golpe jurídico parlamentar de 2016, isso mexeu com a cabeça das pessoas, e as pessoas que vivem nessa moda, porque há 20, 25 anos atrás não era moda ser de direita, mas hoje é. Por quê? Assim como foi moda ser nazista na Alemanha, de Hitler. A maioria das pessoas precisou acontecer uma desgraça e uma guerra mundial para que as pessoas passassem a pensar diferente. Então, assim, infelizmente, as coisas acontecem de forma lenta no Brasil. As coisas vêm acontecendo de forma... As próprias pessoas ligadas à cultura, artistas, ainda têm um certo ranço de coisas que aconteceram no passado e justificam a atrocidade que acontecem hoje nas coisas que aconteceram no passado, que prejudicaram a elas, e não efetivamente ao grande número da sociedade. Eu tenho críticas, eu faço isso, falo sempre isso em palestras que eu dou, entrevistas. Eu tenho críticas a fazer os governos do PT, tenho críticas a fazer, a gente já conversou sobre isso, inclusive, mas seria uma idiotice, uma burrice muito grande da minha parte não reconhecer os feitos, sobretudo para as pessoas mais pobres. Não é porque não me atingiu diretamente, não me beneficiou diretamente, que eu não tenho a empatia de compreender que a grande massa de pessoas pobres no Brasil foram beneficiadas nos 3 anos do governo do PT. Com todos os erros que precisam ser discutidos, que precisam ser debatidos, e pela minha consciência de classe me proporciona a capacidade de fazer uma crítica. Porém, não dá para a gente não reconhecer que ele apagar tudo isso e tratar como se fosse um fla-flor.
entendeu? Como se fosse um Corinthians e Palmeiras, como se fosse um Grêmio Internacional. Nós estamos aqui, eu defendo o meu e acabou. Não importa se é melhor ou se é pior. Eu defendo como se fosse o meu clube de futebol, minha escola de samba. Não é assim. E, infelizmente, a gente tem esse sentimento entranhado na cabeça das pessoas. Existe muita desinformação. Outro dia eu vi um vídeo, que é até um vídeo para fazer com que as pessoas ficassem em casa, mas era um vídeo que passava mostrando as pessoas se relacionando e aí uma tocando na outra e pegando coronavírus. As pessoas não pegam coronavírus no toque. As pessoas precisam da informação até para que consigam se proteger, que não gere um pânico de você achar que o teu vizinho ou que o entregador que vem na sua casa ele é um contaminado e vai te contaminar só por simplesmente encostar em você ou você pegar um produto contaminado por ele. Não é isso. É preciso passar a informação correta com relação à higiene, é preciso passar a informação correta contra a contaminação e é preciso passar a informação correta quanto aos cuidados que precisam ser tomados. Então, assim, existe muita coisa de ambos os lados e muitas coisas que a gente não sabe. Então, existe uma confusão muito grande. E quando você tem o líder da nação, quando você tem o presidente eleito democraticamente agindo como um adolescente de 15 anos, querendo contrariar o mundo, querendo ser o radical, querendo ser diferente de todo mundo, para tentar mudar um quadro psíquico na cabeça das pessoas, porque, infelizmente, com tanta coisa que foi dita, com tanta coisa que foi inventada, outras que de fato não aconteceram, o povo, a massa, o povo que não tem essa consciência, o povo que fica carente de um herói, carente de alguém que venha solucionar os problemas, ele vê algo radical como uma solução. E detalhe, não importa se é o radical para o bem ou para o mal. Se é radicalizar para mudar e dar benefícios ao povo, se é radicalizar para dar poder a quem já tem poder. Então, assim, infelizmente, essa que é a questão. Para a gente ter uma ideia, o Netinho de Paula está com... O Netinho de Paula não. O Netinho da Bahia, que é o cantor lá da Bahia, do Axé lá da Bahia, ele está fazendo uma convocação amanhã para uma passeata, uma carreata no Dia das Mães em prol do Bolsonaro. Com tudo que está acontecendo, com tantas mortes que estão acontecendo no Nordeste, com lockdown no norte do país, podendo ter um lockdown aqui no Rio de Janeiro, o cara não tem a consciência do que está acontecendo. Por que isso, gente? Sabe? Eu não consigo compreender. É um artista, uma pessoa que vive da arte e sabe, ou pelo menos deveria saber, que os artistas, quem faz show, o meu caso como artista, vai ser o último segmento a retornar. Por quê? Porque diferente de, por exemplo, do futebol, que você pode ter um jogo fechado e o jogo passa na televisão e o campeonato precisa acontecer, como diria Milton Nascimento, o artista tem que ir aonde o povo está. Então, se não tem povo, não tem arte. Se não tem para quem você demonstrar sua arte, não tem arte, não tem música. Então, nós precisamos que isso passe o quanto antes. E nós precisamos seguir as orientações da Organização Mundial de Saúde. E não é porque a Organização Mundial de Saúde é a dona da verdade, que mas não é isso. Mas é porque nós temos exemplos do que aconteceu na Europa, do que está acontecendo nos Estados Unidos, e os exemplos deveriam servir para que o Brasil não sofresse aquilo que vem sofrendo a Europa, que sofreu a Europa e agora está reduzindo, e o que vem sofrendo os Estados Unidos. Já deixou de ser uma discussão esquerda-direita, capitalista, socialista, liberal, não liberal. Se tornou uma questão de sobrevivência, se tornou uma questão de inteligência, sabe? Porque os países megacapitalistas, os países que estão no topo da cadeia alimentar do capitalismo, Estados Unidos, a própria França, a Itália, e a Inglaterra, a Alemanha, todos esses países tomaram medidas drásticas com isolamento, lockdown, o que foi necessário para manter o confinamento e acabar o quanto antes com essa situação. Por quê? Porque não se tem, o vírus é muito novo, não se tem uma informação concreta de como se resolver esse problema. Não tem vacina, não tem remédio. A única solução é o isolamento para não colapsar os hospitais. É simples. É isso que é preciso ser feito. É isso que tem sido feito no mundo inteiro, tem amenizado as situações e tem feito com que os países tenham saído dessa situação. Mas, infelizmente, a compreensão é difícil. E quando você tem um líder da nação num país que acredita que deposita o voto e esquece e deixa ele governar do jeito como ele achar melhor, como se ele fosse o rei do Brasil,
infelizmente, a figura do presidente da República, as atitudes do presidente da República, a responsabilidade do presidente da República é maior. Nossa, você falou muitas coisas aí importantes. Uma delas é essa questão que muita gente não entendeu, que quanto mais a gente se isolar, mais rápido isso vai acabar, e no sentido que menos pessoas vão se contaminar, menos os hospitais vão ficar cheios, menos colapso vai ter. Quer dizer, se a gente pegar, se as pessoas forem pegando mais lentamente, vai ter hospital para todo mundo, mas nesse pico, né, nessa subida tão vertical assim, a gente já está vendo que não dá certo. Mas é isso que você disse, é a falta de compreensão. A gente está realmente vivendo um fla-flu, ninguém mais, como você está dizendo, as pessoas são dois lados da sociedade brasileira. Agora a gente está vendo talvez uma pequena mudança de pessoas saindo de um lado e se colocando um pouco em outro lugar, mas a verdade é que essa divisão em dois campos extremos, eu digo, porque um é muito extremo e você não pode debater fora do campo democrático, e a gente está vendo que um desses campos já está fora. Quando você disse também que a gente, no governo do Lula, do PT, você fez várias críticas, todas as pessoas têm críticas, não há governo que seja que esteja aquém, né? Além das críticas, todo governo é preciso até que se tenha críticas o tempo todo aos governos, mas, apesar disso, a gente estava vivendo dentro do campo democrático. E outro governo que fosse de outro partido, mesmo que a gente não concorde com os projetos, com as ideias, a gente pode discutir dentro do campo democrático. O que a gente está vendo agora, e o perigo é esse, é que a gente está cada vez mais, esse governo está tentando cada vez mais se afastar desse campo. Quando essas pessoas vão para a rua e pedem o fechamento do Congresso, o fechamento do Supremo Tribunal Federal, então aí já é outra coisa, a gente não tem mais um diálogo, né, com essa postura autoritária e fascista, né, porque o que a gente viu quando você falou da secretária de Cultura, a gente viu uma postura fascista, onde ela cantava uma música enquanto se falava de coisas dramáticas, como a morte de milhares de brasileiros. Então, isso é uma atitude muito grave e é a atitude que a gente vê nesse governo hoje. E outra coisa, quando você falou, eu te perguntei se as pessoas se você estava percebendo alguma mudança de lado, alguma conscientização um pouquinho maior entre as pessoas. Você falou do empoderamento do povo, você tem toda a razão, mas esse é um processo que demora muito tempo, ainda mais no Brasil, que a gente sabe que as pessoas não têm uma escolaridade razoável e que não há informação, que as informações, além delas serem difíceis, elas estão completamente distorcidas e essas informações chegam para todo mundo. Então, isso é um processo, como você diz, é um processo lento. Você falou do capital internacional, da força, né, do capital nesses países que já estão revendo muita coisa em relação ao Estado, né, o papel do Estado. Mas o que eu acho é que agora a gente tem uma urgência, né? A gente tem uma questão emergencial que é barrar esse pensamento fascista, esse pensamento miliciano, e isso é urgente. Quer dizer, a gente não tem tempo de conscientizar as pessoas, mas de avisar. Olha, isso que está acontecendo e a gente pode ir, com o exemplo da Alemanha, como você deu, a gente pode entrar num caminho que pode demorar muito para voltar e pode ser muito trágico, muito dramático. Então, é muito difícil o momento que a gente está vivendo, por isso eu pensei, será que as pessoas estão vendo quando o presidente fala e daí para tantas mortes, quando o presidente marca um churrasco, que eu acho até, né, que foi desmarcado, quando ele faz isso, ele está simplesmente
como você disse, não está liderando, não está orientando, não está dando esperança, está simplesmente debochando de uma situação muito grave e que os outros países, com exceção de Turcomenistão ou todos os outros países souberam, ou mais cedo ou mais tarde, começar a reagir a tudo isso que está acontecendo. Então, será que com todas essas mortes, com toda essa tragédia, as pessoas há uma esperança de que as pessoas podem entender isso? Queria que você comentasse isso e depois comentasse também um post seu que eu vi aqui que você me mandou no Zap, você dizendo que está reavaliando muitas coisas, né? Que esse momento que você está aí no isolamento, você está reavaliando muitas coisas da sua vida. Você que é um militante, você está querendo voltar à universidade e, inclusive, está desistindo da sua candidatura que você tinha pensado em lançar esse ano ainda. Eu sei que eu falei muita coisa aqui para você responder, mas eu te dou a palavra aí se você comenta aí o que você quiser. Então, vamos lá. Falando sobre essa questão da esperança, sobre tudo que está acontecendo, sobre a realidade do que está acontecendo, que a gente vive o mundo da fantasia do Bolsonaro e vive ainda, infelizmente, aí a gente precisa sempre estar batendo nessa tecla, Regina, a esquizofrenia da esquerda. Eu vi uma postagem de um amigo dizendo o seguinte: eu faço uma avaliação do seguinte, será que é bom que o Bolsonaro saia? Avaliava ele. Será que é bom que o Bolsonaro saia? Porque se o Collor tivesse ficado até 94, ele teria sido desgastado e o Lula teria sido presidente em 94. A avaliação dele. E aí eu falei, cara, a gente tem que parar de acreditar que através desse sistema de democracia burguesa controlada por esses poderosos, a gente vai conseguir fazer uma transformação de fato no Brasil. Não vai. O povo sofre hoje, é o que você falou, nós temos uma urgência. Nós temos o combate ao fascismo, nós temos uma pandemia e nós temos um presidente esquizofrênico, sabe? Um presidente maldoso, um presidente fascista, um presidente que tenta, de todas as formas, chocar a sociedade, porque através do choque à sociedade ele consegue conquistar a débito de pessoas, muitas pessoas que estão cansadas de tudo que está acontecendo, pessoas que não conhecem nada de nada, que não entendem nada de nada. E, infelizmente, existe um ditado que diz o seguinte: a verdade já foi dita. Só que, como as pessoas não têm o hábito de ler, a gente tem que ficar lembrando a verdade o tempo inteiro. Então, por isso, o nazismo e a ideia do nazismo voltam. Por isso, a ideia da ditadura e a ditadura volta. Enfim, porque a gente precisa, por isso a gente fica tomando golpe atrás de golpe, golpe atrás de golpe. Foi assim com a proclamação da República. Foi assim com todas as coisas que aconteceram nesse país. A gente volta a viver sobre isso, porque o povo precisa saber que a verdade ela já existe, só que ela precisa ser lembrada o tempo inteiro. Então, é um hábito da esquerda, deveria ser um hábito da esquerda, é uma forma da esquerda, é um compromisso da esquerda lutar e conscientizar, lutar e conscientizar, lutar e conscientizar o tempo inteiro, independente de quem vai estar no governo, de quem vai estar no poder, porque mesmo que nós venhamos em 2022 ou em 2026, ou sei lá quando, voltarmos ao poder, ainda assim existe um sistema mundial que prejudica qualquer tipo de avanço dentro dessa ótica capitalista. Então, é preciso ter esse entendimento, mas essas transformações a gente só faz ou através da violência, que não é o nosso caso, somos todos democratas, ou através da conscientização, através da educação. Então, é muito difícil, é muito difícil. Quanto à questão do que está acontecendo hoje, conscientizar as pessoas pela realidade, por si só, também é difícil. Uma tragédia que acontece e mata muitas pessoas, ela choca e o mundo fica falando sobre isso durante muito tempo. Mas as tragédias que você vai vivendo elas todos os dias, você vai se acostumando. A violência no Rio de Janeiro é um fato. Uma vez eu estava com um amigo, eu era representante sindical da unidade que trabalhava nos Correios, e aí um amigo cortou o dedo, eu fui levar ele para o hospital. E o hospital dele é na Muda, na Tijuca, você deve conhecer ali. Na Muda, no bairro da Muda, no hospital da... esqueci o nome do hospital, mas é um hospital que tem ali na Conde Bonfim. Cheguei lá no hospital, nós descemos do hospital, começou um tiroteio, mas um tiroteio assim, ensurdecedor, e as pessoas andando com naturalidade na rua, porque elas já estão acostumadas com isso.
Elas já estão acostumadas. E aí, o que afeta essas pessoas? Quando quem é atingido por uma bala perdida é um ente querido. É o caso clássico da pandemia. Nós temos 700 mortes no dia de ontem. Nesse dia de ontem. Nós tivemos 700 mortes no dia de ontem. E as pessoas continuam vivendo como as que sofrem de fato são as que são atingidas, como uma bala perdida. É o tiroteio da atualidade, é a pandemia. Então as pessoas estão vendo a tragédia aumentar e aumentar e estão, infelizmente, se acostumando com isso. E isso é que é assustador. E aí, por isso, a importância da postura de um presidente da República que tem responsabilidade e compromisso com o seu povo, para que isso não venha acontecer. Nós vivemos 21 anos de ditadura. Vivemos 21 anos de ditadura no Brasil, porque prender, torturar, sumir pessoas se tornou uma coisa natural para quem contrariava o governo. Por causa de tudo isso que a gente está discutindo aqui agora, os meios de comunicação que informam e contam a chamada mentira bem contada que se torna verdade. E o costume das pessoas, fulano morreu, mais um. A entrevista da Regina Duarte falando sobre ditadura é exatamente isso, mas as pessoas que foram torturadas e mortas, mas tortura tem, sempre teve. Mas morre, gente, do lado da vida tem a morte. Sabe? É uma coisa assim que a gente não tem como ter aceitação para isso. É preciso que o cidadão brasileiro, que o cidadão do mundo inteiro, ele tenha o sentimento de indignação sempre vivo dentro dele. Não dá para a gente se indignar com a violência que está acontecendo, que acontece no estado do Rio de Janeiro e no Brasil inteiro. Não dá para a gente se acostumar com a quantidade de mortes que estão acontecendo. São pessoas que estão morrendo, vizinhos. O meu Facebook virou um obituário. Sabe, eu abro o Facebook e morreu um. Na empresa brasileira de Correios e Telégrafos, todo dia tem morte de um trabalhador que já se aposentou, ou um trabalhador que ainda está na atividade. Enfim, existe a subnotificação. E isso porque ainda existe a subnotificação, porque nem todas as pessoas que estão morrendo estão sendo testadas. Então, assim, é muito grave o que está acontecendo no Brasil. E como isso vem se diluindo durante os dias, vem se diluindo durante as semanas, as pessoas não estão conseguindo captar a gravidade do que está acontecendo. O que acontece na Itália, e a informação chega através da internet ou através da imprensa, com muita rapidez e velocidade, não tem tocado ao coração das pessoas. O que acontece nos Estados Unidos, o que aconteceu na Espanha, o que aconteceu na China, não toca ao coração. Está lá na Itália, lá na Espanha, lá na China. Sabe? Não vai acontecer aqui comigo. Vai, gente, vai acontecer. É grave. Sabe? Todo cuidado é pouco. A gente precisa se indignar com isso. Sabe? Não é possível que a gente esteja vivendo um processo muito semelhante ao que aconteceu com a Alemanha nazista. Não estou dizendo que na mesma proporção, que o Bolsonaro nem tem capacidade para isso, mas esse tipo de fanatismo ao fascismo... É uma cegueira, né? As pessoas elas não veem o que elas não querem fazer. Em relação ao que vai acontecer, acho que já está acontecendo, né? Queria fazer um parêntese aqui, e você falou do seu trabalho nos Correios, e você tinha dito que teve um momento aí que eles queriam que todo mundo voltasse ao trabalho. Como é que foi isso? Depois a gente retoma Então, na verdade, todas as decisões que eu venho tomando, aí falando sobre aquele post que a gente estava conversando, que você me fez a pergunta, todas as decisões que eu venho tomando na minha vida são em virtude de tudo que vem acontecendo, sobretudo nesse ano de 2020. O ano de 2020 é um ano teoricamente perdido para quem tinha projetos. Eu tinha projetos de gravar um DVD, de fazer outros shows, essas coisas ficaram para depois. A questão da eleição, a candidatura para vereança no Rio de Janeiro. E tudo isso foi, de alguma maneira, interrompido, porque a gente não tem perspectiva do que vai acontecer daqui para frente. Então, você tem que parar os seus projetos, os seus planos e tentar refazer. E eu sou uma pessoa assim, eu não sei se é otimismo, mas eu sou um lutador por natureza, então eu não desisto. Então, eu resolvi tomar algumas atitudes na minha vida em virtude disso. Eu confesso a você que eu estou muito cansado e desgastado na empresa brasileira de Correios e Telégrafos. Trabalho lá há 23 anos. Há alguns anos atrás, eu fiz uma denúncia na Polícia Federal sobre uma gangue, uma quadrilha de roubo de cartão de crédito. E fiz isso por dois motivos. Primeiro, por um compromisso, né?
acreditar que o certo precisa ser feito, e também em defesa da imagem dos trabalhadores do Correio, que vem sendo massacrada já de muito tempo, sabe? E a gente precisa defender a imagem dos trabalhadores, e isso não pode acontecer de forma alguma. Eu fiz uma denúncia, abriu-se um inquérito, foi feita uma investigação, eu fui muito pouco informado, eu fui transferido de unidade, algumas pessoas foram presas, inclusive, em virtude disso. A minha vida ficou em risco e o Correio não teve o menor cuidado, a Polícia Federal também, por sua vez, não teve o cuidado devido, não me passou as informações. Eu fui saber por outras pessoas que o processo tinha sido, que o inquérito, a investigação tinha sido arquivada e que não deu nada. E, enfim, eu fiquei meio sem saber o que acontece. Então, você faz a coisa certa, você faz a denúncia, você busca trazer a informação, você busca fazer o certo, e, de repente, você fica largado à mercê. E eu fiquei muito preocupado com isso. E um desgaste muito grande na empresa. Eu tenho 23 anos de Correio. É um desgaste muito grande, todo esse processo que está implantado. É o que eu falo, as coisas se refletem na sociedade. O problema não é só o presidente da República. O problema é que a sociedade, ela, de alguma maneira, dá aval para que isso possa acontecer. E isso é o grave, esse é o grande problema. Fazendo denúncias para alguns amigos, né? Fazendo as denúncias que a gente sabe sobre as questões que acontecem nos Correios, fazendo críticas sobre a postura do governo com relação a tudo isso que está acontecendo. Uma amiga minha falou assim, olha, eu não acredito em político. Eu não acredito em político. Para mim é tudo igual. Ela era uma eleitora do Bolsonaro. Então, a forma dela defender o Bolsonaro sem passar vergonha é dizer que ela não acredita em política, política é tudo igual. Eu falei, pô, então, política é tudo igual porque é tudo corrupto. Eu falei assim, então o povo também é, porque quem bota lá é o povo. E a gente tem os exemplos acontecendo. Agora, se você está vendo o que está acontecendo, você está vendo que a pessoa que você votou, ela é uma pessoa indigna, ela é uma pessoa que não tem a capacidade para gerir os seus interesses, você faz o quê? Você simplesmente diz que todo mundo é igual e vai continuar votando nele? Você não tenta fazer a mudança, fazer a transformação, entender como funciona a democracia? Então você é tão igual a ele. Você não é diferente dele. O poder reflete o que a sociedade pensa. A maneira como a sociedade pensa pode ser discutido sociologicamente do porquê disso? Pode. A gente pode discutir e existem mecanismos de controlar a opinião da massa, ok. Mas que se reflete, o governo se reflete ao pensamento da sociedade, é o fato. Isso aí não tem como a gente discutir da grande massa. Então, essa é a grande questão. E eu fiquei pensando sobre tudo isso, com todas as dificuldades. Algumas questões partidárias também que me deixaram um tanto quanto chateado, me fizeram abrir mão da candidatura para vereador. E aí eu decidi voltar a estudar. Eu sou formado em gestão pública, pensei em fazer um mestrado ou uma pós-graduação, mas depois eu imaginei que eu tenho que ir para a sala de aula. Eu tenho um sonho de ser professor já há muito tempo, que eu adiei esse sonho por muitos motivos. Eu achei que não tinha capacidade, eu achei que não tinha mais tempo, enfim. E eu resolvi resgatar esse sonho agora. Eu me matriculei numa universidade, estou fazendo o curso de Sociologia online e vou fazer, depois tem as questões práticas e tal. Eu vou pegar uma graduação, eu vou buscar fazer a minha parte, que é essa parte da luta, que é não desistir da luta, que é se manter ativo, em movimento, dentro de uma sala de aula, conscientizando os alunos, as pessoas, que eu acredito muito na educação. Eu acho que existem sempre achei isso, né? Existem dois parâmetros para se construir a consciência de classe no povo. Uma é através da educação, outra é através da cultura. Graças a Deus, eu já estou dentro da cultura, buscando fazer a minha parte, uso a minha arte, meu talento como compositor e como cantor, para despertar essa consciência nas pessoas. Me sinto compromissado, me sinto responsável como artista, num país onde o projeto de educação é não ter educação, de levar, através da cultura, a consciência às pessoas. E aí, num outro campo, num outro lado, eu vou tentar me qualificar como professor para me tornar um professor e também fazer essa parte como professor dentro da sociedade, dentro desses dois âmbitos, que eu acho que é o que é possível fazer nesse momento. Acho que a política está muito deturpada, acho que a política está muito difícil e eu acredito que não precisa necessariamente eu ter um mandato como vereador para que eu construa a democracia, para que eu continue a minha luta, até porque a minha luta ela tem de 23 anos desde que eu entrei na Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, quando eu entrei para o movimento sindical,
e assim eu venho lutando, e assim a gente vem conquistando, a gente vem despertando, a gente vem, de alguma maneira, chegando a algum lugar. E eu tenho a consciência também de que um mandato precisa ser popular, de uma ideia popular. Eu acho que ainda não sou essa pessoa, eu acho que eu ainda não tenho essa capilaridade de unir pessoas sem o fisiologismo vicioso da política, né? Sem o dinheiro que envolve a política para você conquistar as pessoas, sem esse processo que a gente fala de ter os meios para não importa a didática, não importa a ideologia, não importa a qualidade do argumento, importa a quantidade de meios que você atinge as pessoas. Eu tenho essa consciência e eu vejo o quanto é difícil isso, o quanto seria desgastante num processo como esse, para a minha vida como um todo, e a minha luta precisa continuar. Eu não vislumbro uma possibilidade também de me tornar vereador dentro desse quadro atual. Eu acho que a gente precisa recuar para avançar de uma forma diferente, mas nunca deixar de lutar. Eu acho que é importante, aquele teu desejo de entrar para a política é super importante, que a gente precisa de cabeças como a sua dentro da política, mas eu acho tão importante quanto, ou até mais, é a missão do professor, né? E ter um professor com a sua cabeça também é muito importante. As duas escolhas, qualquer uma que você fizer, mesmo que você mude agora e resolva voltar para a política, ou mais tarde você entre para a política, né, pleiteando um cargo, também é muito importante, porque a gente está precisando de pessoas assim, né, e não só aquelas que a gente vê, né, a maioria de vereadores e de deputados. Eu acho que talvez seja meio a meio, não sei, mas a gente precisa ter opções de pessoas assim como você para poder votar, para mudar a política por dentro, porque não tem outro meio da gente, a não ser que a gente vá para a rua fazer revolução, né? Mas fora disso, para a gente se manter no campo democrático, não tem outra solução a não ser por dentro da política e tentar mudar a política por dentro. Mas você tocou num ponto, desculpa te interromper, você tocou num ponto que é muito importante, que é o ponto do campo democrático, as ideias democráticas. Então, é importante que nós tenhamos pessoas pensando democracia dentro da política, pensando democracia dentro das escolas, dentro da cultura. E democracia a gente precisa também, eu aproveito essa oportunidade para estar falando sobre isso, que as pessoas têm uma confusão sobre democracia, achando que democracia é a ditadura da maioria. A maioria escolhe, e aí, se a maioria escolhe, impõe sobre a minoria a sua ideologia. Não é, isso não é democracia, isso é ditadura da maioria. A democracia é tratar com equidade as diferenças. Essa é a questão. Então, a democracia é você conseguir atingir todo o arcabouço da sociedade de uma maneira igualitária, combatendo as desigualdades. Esse é o ponto de democracia. E é isso que precisa ser dado dentro das escolas, é isso que precisa ser dado através da cultura, é isso que precisa ser dado no mercado de trabalho, na consciência das comunidades, do povo pobre, porque eu não busco consciência de quem tem os capitalistas de fato, mas na consciência do povo pobre, para que a gente consiga fazer uma revolução social. A revolução ela se faz necessária, mas eu acho que é mais saudável, até para o Brasil continental, um país continental como é o nosso, é mais saudável, apesar de demorar mais, essa revolução de consciência. Que não adianta a gente juntar agora 300, 400 pessoas, treinar elas armadamente, tomar os quartéis, as favelas, tomar o governo, o povo não está consciente dentro do coração dele da importância de se fazer essa revolução, da importância de se revolucionar essa sociedade. Não adianta a gente chegar e dizer que nós precisamos combater a desigualdade se os meios de comunicação plantam na cabeça daquele que não tem dinheiro, que ele precisa ter o tênis Nike, que ele precisa ter o PlayStation 4, que ele precisa ter coisas que ele não tem a capacidade de ter. Que a meritocracia esteja plantada no coração das pessoas, sendo que não existe meritocracia se o poder passa de pai para filho no Brasil. É essa que é a realidade. A revolução, como você diz, a revolução da conscientização, né? A mudança da mentalidade é o que há de mais difícil numa sociedade, mas é também, por outro lado, o que há de mais sólido quando você consegue
realmente e verdadeiramente conscientizar as pessoas, né? E aí, para isso, precisa tomar o poder. Mas tomar o poder não é ter o poder oficial, é empoderar o povo. Poder empoderando o povo através de consciência, através das escolas, através da educação, através da cultura, e por aí vai. É os meios que nós temos. Qual é o meio de luta que nós temos? Quais são as armas que nós temos? Primeira arma e principal, nós precisamos defender até a morte, se necessário, como assim sempre foi feito, a democracia. Essa é a principal arma que nós temos hoje no Brasil. A democracia. A democracia nos garante falar, a democracia nos garante lutar, a democracia nos garante reivindicar. E ser, porém, né? A democracia também garante a pessoa ser o que ela é, né? Justo. Quer dizer, também isso, né? Você tem toda a razão. Agora, é preciso que se tenha consciência que dentro da democracia existem aberrações que impedem que o processo democrático seja pleno. E é isso que precisa ser combatido. E aí, tendo a democracia, e dentro da dialética do embate de ideias, você tem a arma da cultura, você tem a arma da educação, você tem a arma da conscientização da classe trabalhadora, e a classe trabalhadora ela não é só formada pelos que estão empregados, mas pelos desempregados que buscam emprego também, por aqueles que vão entrar no mercado de trabalho e pelos aposentados que construíram toda essa malha, né, de alimento econômico que gera desigualdade através da concentração de riqueza. Então, assim, toda essa consciência, tudo isso precisa ser usado dentro da democracia para fomentar e empoderar o povo. Eu estava vendo mais uma palestra do professor Alisson, da USP, e ele dizendo o seguinte: nós temos mais ou menos em São Paulo 22 milhões de pessoas. Dessas 22 milhões de pessoas, vamos colocar aí que 90% seja entre classe média, micro, pequeno e médio empresário, trabalhadores pobres, sejam o lado dos explorados. E 2 milhões de pessoas, mais ou menos, 2 milhões e 200 pessoas, seja o lado dos ricos. O dia que esses 2 milhões, que esses 19 milhões de pessoas, 20 milhões de pessoas, tiverem a consciência, São Paulo vira socialista da noite para o dia. Porque vira o jogo, inverte o processo. Entendeu? As pessoas passam a ter consciência. O capitalismo, a desigualdade diminui ali, porque a redistribuição... Porque como funciona efetivamente o capitalismo? O capitalismo, para funcionar, 0,1% de toda a riqueza precisa estar na mão da maior parte da riqueza precisa estar na mão dessas pessoas. Aliás, a maior parte da riqueza precisa estar na mão de 0,1% da população. E os outros 99,99% trabalham para sustentar o privilégio dessas pessoas, para que essas pessoas possam ter controle. É assim que funciona. Porque se for dividir para todo mundo, vira socialista da noite para o dia, sem problema nenhum. Essa que é a grande questão. É para isso que a gente tem que lutar, para que as pessoas tenham informação, para que elas possam, dentro disso que está dizendo, dentro da liberdade, se informarem, sem receber as notícias falsas, essas coisas. Agora, a gente já está no final aqui do nosso programa, e eu queria te fazer uma pergunta que é o seguinte: você diz também no seu post que esse é o ano de Xangô, e que Xangô veio para trazer a justiça. O que significa isso? É uma mensagem de esperança? É a mensagem de esperança. É a mensagem de esperança, é a mensagem de acorda, é a mensagem de alerta. A espiritualidade tem feito aquilo que a esquerda não faz, que a humanidade não faz, que é fazer as transformações. Todas as pessoas em casa, o mundo inteiro em quarentena, o planeta sendo reconstruído dentro da sua natureza, com todas as reuniões de G20, de eco isso, eco aquilo, os países do topo da cadeia alimentar capitalista, o capitalismo selvagem não conseguiu, dentro de nenhuma teoria, garantir sustentabilidade para esse planeta, e o planeta está se regenerando pela sua própria natureza e pela espiritualidade, que eu acredito muito nessa espiritualidade. Esse ano é o ano de Xangô, orixá da justiça, e quem não andar na linha quem não entender ou não compreender essa mudança, o mundo está no processo de transformação.
E essas transformações acontecem de tempos em tempos. A história diz isso. Mas eu acredito muito que as transformações vão ser para melhor, né? As transformações que estão para acontecer, elas de fato vão ser cruéis com aqueles que ainda resistem a colocar as coisas no trilho. O mundo não foi feito para acabar. O mundo foi feito para abrigar essa humanidade e evoluir o tempo inteiro. Nós evoluímos tecnologicamente, nós evoluímos em conhecimento, mas, infelizmente, no tratar da natureza, nas relações, a gente vem evoluindo, a gente vem regredindo, a gente vem voltando a viver certos problemas. É lógico que eu acho que essa é a maior prova de que a Terra não é plana, né? Porque o mundo gira, 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 gira e as coisas vão acontecendo novamente. Eu acho que espiritualmente é uma explicação interessante. Tá certo. É muito bom a gente ter essa mensagem de otimismo e de esperança de que as pessoas, isso tudo está acontecendo para que a gente tenha transformações, né? Como você disse, tudo evoluiu. A humanidade está evoluindo, né? Em relação aos próprios homens e em relação à natureza. Queria uma última perguntinha antes da gente encerrar. Como é que vai ser o carnaval ano que vem? Tem música, tem. Como é que está a sua participação? O que a gente pode esperar? Será que vai ter carnaval? Bom, é uma pergunta que ainda não tem resposta. Eu acho que eu entendo o carnaval com uma amplitude maior do que o desfile das escolas de samba. Eu acho que no momento em que nosso carnaval agora vai ser vencer a pandemia e o pandemônio. A pandemia do coronavírus e o pandemônio institucional instaurado no Brasil. Se nós conseguirmos vencer isso até o carnaval, você pode ter certeza que virão grandes sambas nos blocos de carnaval, grandes marchinhas. Nós teremos um carnaval muito rico de cultura e de resistência. Quanto ao desfile das escolas de samba, eu estou realmente muito preocupado, porque os enredos já eram para estar em desenvolvimento, os sambas, a partir do mês que vem, já eram para estar começando a ser desenvolvidos para no mês de agosto, setembro, começar as disputas de samba, enfim. Acredito que uma solução saia, mas nós vamos precisar entender qual é o limite, como é que vai ser essa questão da curva epidêmica, para a gente entender de fato qual vai ser o tempo para o carnaval, né? O carnaval ele pode ser adiado para 1, 2 semanas depois. Eu não sei como é que está sendo discutido isso dentro das ligas que coordenam o desfile das escolas de samba. As escolas de samba estão se movimentando de alguma maneira, né, buscando pensar o carnaval de alguma forma, mas de fato existe uma incógnita que não tem como responder. E o que me entristece muito que me entristece muito nessa história é com a questão do emprego das pessoas que trabalham com o carnaval. São muitos profissionais, para muitas pessoas o carnaval são 4 dias, né, mas na verdade o ano inteiro tem muito trabalho sendo feito, com muitos profissionais qualificados, trabalhos, empregos diretos e indiretos sendo proporcionados pela indústria do carnaval. O carnaval é uma indústria no Brasil que atinge diretamente o turismo, a cultura e também a geração de emprego direto e indireto durante o ano inteiro. Então, assim, há uma preocupação com o carnaval. Eu não tenho, apesar de ter local de fala, eu não tenho autonomia para falar pelas escolas de samba, nem pela Liga das Escolas de Samba, mas pelo ambiente que a gente circula, pelas informações que nos chegam, a gente sabe que existe uma incerteza muito grande contra o desfile das escolas de samba. Mas o que eu posso garantir é que carnaval vai ser vencer a pandemia e o pandemônio, e que se nós conseguirmos fazer isso até o mês de fevereiro ou março do ano que vem, você pode ter certeza que vai ter muito samba, muita cultura, muita coisa boa, falando de resistência, falando de vitória e denunciando tudo isso que está acontecendo. Domênico, olha só, então, apesar de toda a dor que a gente está vivendo, que ainda vai viver, que a gente sabe, nós vamos vencer a pandemia, vamos vencer o pandemônio e vamos fazer um grande carnaval, se Deus quiser, né? E se Xangô também permitir. Tá bom? Então, olha, muito obrigada. Xangô de luta, Xangô de festa. Hein?
Xangô é de luta, mas também é de festa. Também é de festa. É luta e festa, é isso que a gente precisa. Quero te agradecer muitíssimo por estar aqui. Vou te chamar quando você quiser também, tiver alguma notícia, alguma novidade, e quero que você venha aqui de novo para a gente conversar. Foi uma conversa ótima, e no final a gente tem essa esperança de que a gente possa vencer tudo isso que está acontecendo. Muito obrigada, Domênico, muito obrigada a todos que acompanharam a gente aqui até agora, nessa conversa muito boa com o Domênico, e até a próxima Estação Sabiá. Tchau, Domênico. Obrigada. Obrigado, querida. Eu que te agradeço. Maravilhoso estar aqui com você. Sempre que quiser, é só me chamar.